Olá, mamães! Tudo bem com vocês? Mais um papo aqui do Sintonia de Mãe. E vou aguardar um pouquinho para esperar aqui as mamães chegarem aqui nessa live. Vamos procurar aqui que o Facebook está procurando um público aqui para essa live. Sejam bem-vindas para quem está assistindo a gravação. Que bom estar aqui com vocês hoje. Já estou vendo que tem mamães entrando. Sejam bem-vindas. Que bom, em dia de carnaval. Muitas mamães querendo conversar sobre maternidade, aprender um pouquinho mais. Muito bom estar com vocês aqui, viu? Sejam bem-vindas, meninas. Hoje a gente vai dar início aqui a um assunto um pouquinho diferente do que a gente está acostumada a falar aqui no Sintonia de Mãe. A gente vai começar aqui uma conversa sobre introdução alimentar, que eu acho que vai ser muito legal. Eu preparei, assim, conteúdos muito caprichados aqui para passar para vocês, porque eu vi que é uma necessidade aqui das mamães que me acompanham. Então, eu resolvi estar trazendo essa novidade aqui para o Sintonia de Mãe. Quero saber se vocês gostaram. Vocês gostaram dessa ideia? Quem gostou, coloca aí para mim que gostou, só para eu ver realmente se eu tô chegando até vocês, atendendo as expectativas de vocês. Tudo bem, meninas? Muito bom. Nossa, quanta mamãe aqui comigo. Que bom. Eu fiquei meio em dúvida em começar essa semana de introdução alimentar, nessa semana do carnaval, mas eu queria agilizar esse curso, porque eu sei que tem bastante mamães precisando. E eu imaginei que com criança pequena a gente não vai cair muito na farra, né? Eu acho que, quem sabe, seria um bom momento que a gente pode ficar em casa, curtir mais o bebê. Ai, que bom que vocês gostaram. E aproveitar esse momento também, né, para aprender um pouquinho mais. Então é isso. A Nayara tá falando que vai começar a introdução alimentar o mês que vem. Adorei, as mamães piram. É isso. Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Andressa Bortolasso, eu sou criadora do Sintonia de Mãe, que é um canal onde a gente conversa sobre maternidade. A gente fala sobre amamentação, vamos começar agora sobre introdução alimentar e sono infantil, para que esse canal seja, assim, realmente uma comunicação, né, entre a gente e entre as mamães, para que vocês tenham aqui realmente um respaldo, né, para que a gente esteja junto mesmo nesse caminho que vocês estão trilhando de maternidade, com bebezinhos novinhos, cheias de dúvidas. E é muito bom a gente estar junto, é muito bom a gente ter com quem contar nesse momento. Muitas mamães passam por tudo isso, fase de pós-parto, amamentação, mesmo a gestação, né? E todo esse início das primeiras novidades aí com o bebê, muito sozinhas, né? E isso não é legal, porque a gente perde a grande oportunidade de trocar experiências, de ver o que está acontecendo por aí, de ver qual é a novidade, né? Muitas vezes a gente fica só focado numa só informação, a gente perde a chance de escolha. E eu acho que isso que é o mais importante, é isso que eu procuro trazer aqui para o Sintonia de Mãe para você que me acompanha, você já deve ter percebido um pouquinho esse meu estilo. Porque a intenção aqui, meninas, é fazer com que vocês façam as suas escolhas conscientes, né? Porque não é aquela receitinha, você faz desse jeito. Não, aqui é um lugar onde você vai adquirir a informação. Você vai ver o que realmente... Estou vendo que tem bastante alunas aí do programa avançado, da amamentação sem complemento. Sejam bem-vindas. E... realmente é um canal de informação confiável, porque eu acompanho muito grupo de mães, muito canal que fala de maternidade, eu vejo que existem muitas informações desencontradas, e eu vejo que muitas mamães ficam perdidas, muitas vezes nesse momento, o que é que eu faço? O que é o certo então? Então, eu sou uma profunda estudiosa, né, principalmente do aleitamento materno, eu sou especialista em aleitamento materno, sou mãe também de 2 meninos, para quem não me conhece, o Felipe e o Pedro. Tive 2 experiências com a amamentação maravilhosas, de sucesso, pude aplicar tudo aquilo que eu aprendi com os meus filhos.
E tento transmitir aqui para vocês um pouquinho da parte profissional e um pouquinho da parte de mãe também, que não tem como separar isso. E eu acho que isso enriquece muito, aprendo também muito com vocês, né, com as mensagens que vocês me mandam, com o conteúdo, com as experiências que vocês me trazem. Então isso enriquece muito o meu trabalho e também a mim como pessoa, né, como ser humano, com essa vontade, né, que eu tenho, esse desejo de querer ver as crianças chegarem cada vez melhor nesse mundo. E eu acredito muito, né, eu levanto muito essa bandeira da amamentação, porque a amamentação, ela é a primeira forma de alimentação do bebê, né? Então, quando a gente pensa no nosso filho, o que a gente pensa? A gente pensa em dar um melhor para ele, né? Principalmente na questão da alimentação. A gente quer que o nosso filho seja saudável, não é isso? Então, a primeira, isso eu sei assim que essa saúde do bebê, eu entendo dessa maneira, né? E a forma que a gente escolhe, né, o que a gente vai alimentar esse bebê, ela tem duas frentes. A primeira é a amamentação, o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida do bebê, que é o que a gente sempre conversa aqui. E a segunda frente seria a introdução alimentar. Porque eu sei que muitas mamães, muitas vezes, não conseguem aquele sucesso que queriam ter tido na amamentação, né? Muitas vezes essas mamães até tentam e fazem o que pode, mas por falta de apoio, por falta de informação, por N coisas, não conseguem ter aquela amamentação que sempre desejaram. E eu acho que a introdução alimentar, ela encaixa certinho nesse ponto, né? Se você tá aí e você fez um aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, bonitinho, eu acredito que você vai aproveitar muito esse conteúdo aqui da Sintonia de Mãe sobre introdução alimentar, porque é como se você desse esse desfecho, né, para sua história da amamentação, que é padrão ouro, né? Você iniciou já com uma alimentação padrão ouro e você vai dar o desfecho perfeito para isso, iniciando uma introdução alimentar bem bacana para que isso possa se prolongar e você possa conciliar a amamentação com a introdução alimentar. E como eu falei, se de repente a amamentação não foi uma realidade para você, infelizmente, levanta, chacoalha a poeira, olha para frente e vamos continuar a partir de agora. E ainda há tempo da gente correr atrás do prejuízo e poder fazer com que o seu filho tenha, assim, uma alimentação saudável, tenha saúde e que você possa fazer isso da melhor forma possível para que apague um pouquinho daquela frustração que você teve ali com uma amamentação que não deu certo, tá bom? Quem sabe você acertando agora na introdução alimentar, o seu coração não fica mais tranquilo com isso, né? E é isso que a gente deseja aqui. Tá bom? Então é isso. Então por que eu tô falando desse tema? Por que eu resolvi falar desse tema aqui no Sintonia de Mãe? Já que eu venho, né, já há um ano, né, que a Sintonia de Mãe tá no ar, falando só sobre amamentação. Bom, a amamentação é minha grande paixão. Eu sou especialista em amamentação, gosto muito de estudar nisso, mas a amamentação, ela está intimamente ligada à introdução alimentar e ao sono infantil. Então, para eu ser uma boa consultora em amamentação, não tem como eu não entender de introdução alimentar e não tem como eu não entender de sono infantil. Porque eu acredito que essas 3 coisas caminham junto durante a primeira infância da criança. Então, de repente, eu vejo, eu resolvi, né, trazer isso aqui para vocês, porque lá no grupo de mães, no grupo da comunidade fechada do Facebook, onde estão as mamães que são alunas do Sintonia de Mãe, que adquiriram os cursos pagos, que estudam comigo, eu vi que essas crianças começaram a crescer e começou a surgir uma nova necessidade. Então, a gente já tem tratado desse assunto de introdução alimentar lá na comunidade fechada e eu tenho gostado muito do resultado. Então, eu vejo que as mamães que estão lá na comunidade fechada necessitavam disso nesse momento. E elas vinham com as perguntas assim, Andressa, e agora com a introdução alimentar, como é que fica a amamentação? Como é que fica os horários? É livre demanda ou não é? Então, acabaram surgindo essas dúvidas. Como eu já tinha essa bagagem, porque eu atendo, né, em consultório e já faço acompanhamento de crianças há bastante tempo, mais ou menos 17 anos, então eu resolvi abrir um pouquinho mais esse leque, né, e trazer para vocês esse conteúdo também, porque eu acho que pode enriquecer muito, né, a vida de vocês, a vida do seu bebê aí.
E a gente pode trazer novidades e talvez assim uma abertura mesmo de pensamento para que vocês possam fazer as suas escolhas conscientes, tá? Então é por isso que eu tô aqui hoje abrindo essa série de vídeos de introdução alimentar, onde a gente vai conversar bastante sobre as principais dúvidas que vocês têm na hora de começar. Então, a gente vai falar sobre como iniciar a introdução alimentar, a quantidade que o bebê precisa comer, até que tipo de panela a gente usar para fazer o alimento do bebê, porque algumas panelas podem trazer prejuízo para a saúde do bebê. A gente vai falar sobre os temperos que a gente usa, que tipo de tempero a gente vai fazer com que essa comidinha se valorize aí, no ponto de vista nutricional. Então, a gente vai conversar sobre bastante coisa. E ao final dessa série, como sempre a gente faz, que é o meu estilo, né? Também com a amamentação, a gente vai conversar, a gente vai ter uma aula online, tá? Então, já se prepare que a gente vai ter bastante conteúdo legal e joia para passar para você aí, tá bom? Eu preparei tudo isso com muito carinho, pensando em cada detalhe, e eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Quem já está na introdução alimentar, eu tô vendo que tem algumas mamães aqui que já iniciaram a introdução alimentar, também é uma ótima ideia para você acompanhar, para saber se você está fazendo certinho, se tem alguma dúvida. Esse início, gente, da introdução alimentar é tumultuado, tá? Foi muito tumultuado para mim. Eu tive um grande sucesso na amamentação dos meus 2 filhos, mas a minha introdução alimentar, quer dizer, a introdução alimentar, principalmente do meu primeiro filho, não foi legal. Eu vou contar a minha experiência para vocês aqui uma hora, mas eu me atropelei demais, porque, gente, é uma época que a gente normalmente volta ao trabalho, a gente não tem aquele tempo de se dedicar tanto naquele momento. Muitas vezes é um momento que o bebê ou vai para a creche, ou vai para a escolinha, ou fica com algum cuidador, ou com alguma cuidadora. E se a gente não prestar atenção nesse momento, a gente atropela tudo e se perde. Comigo aconteceu isso. E eu não quero que aconteça isso com vocês, tá bom? E olha, gente, eu posso dizer para vocês que eu sofro o reflexo desse não sucesso da introdução alimentar até hoje. E eu só fui entender o que aconteceu comigo, os erros que eu tive muitos anos depois, quando eu fui estudar a introdução alimentar para aplicar, né, com as minhas clientes lá no consultório. Então, eu não quero que vocês cometam o mesmo erro que eu cometi. Uma hora eu conto para vocês essa história com bastante tranquilidade, com bastante calma, não vai faltar a oportunidade. Mas o início é muito importante. E esse início que a gente precisa cuidar. Mesmo que seja corrido para a gente, mesmo que a gente esteja preocupada com essa volta ao trabalho, é muito importante a gente estudar um pouquinho, sabe? Parar um pouquinho, dar aquela centrada, porque senão a gente começa a atropelar tudo. E é uma fase, gente, que tem uma peculiaridade. É uma fase que passa muito rápido, tá? Então, a gente precisa já começar essa introdução alimentar com tudo na nossa cabeça, com tudo que vai acontecer. Porque se a gente deixar para pensar isso no meio do processo, a gente acaba não dando tempo, tá bom? Então vai por mim, eu tô falando isso por experiência própria. E eu acredito que vocês podem fazer uma história diferente aí, com base na experiência que eu vou passar. Dessa vez não de sucesso como foi na amamentação, mas eu acho que de qualquer forma é válido, porque a gente também aprende com os erros. Eu aprendi muito com isso. E até hoje eu tento voltar, né, a correr atrás desse prejuízo aí que eu acho que ficou, tá? Agora, é importante a gente começar bem, porque assim, no Brasil, a gente tem uma estatística que 1 entre 3 crianças aqui no Brasil, elas sofrem de obesidade infantil. E vocês sabem que obesidade infantil leva a problemas cardiovasculares, diabetes e até mesmo problema de socialização, né? A gente vê muito hoje em dia crianças na escola que se isolam, né? Tem o tal do bullying, né? Para as crianças mais gordinhas. Então, acaba tendo assim, um impacto muito grande na infância. E muitas vezes a criança não sabe como lidar com isso, né? Além de que eu tenho muitos pacientes com colesterol alto, com triglicérides alto, que são doenças que normalmente não eram, pelo menos, né, há um tempo atrás,
comuns em crianças. Então hoje é que assim, muita criança. A gente vai falar um pouquinho sobre os métodos também, viu? Alguém está me perguntando aqui sobre o BLW. No decorrer dessa semana aqui, a gente vai conversar também sobre os métodos. Mas a gente tem assim, a gente não tem essa noção do quanto a alimentação impacta na vida da criança. Por quê? Na saúde, né? Porque a gente não, muitas vezes as crianças não fazem os exames que poderiam ser feitos para descobrir colesterol, triglicéridos, as coisas. Porque não é comum a gente fazer esse tipo de exame numa criança tão nova, né? Mas quando acontece de um médico pedir por algum motivo, ou às vezes até um achado clínico, a gente vê que as crianças não estão bem. As crianças não estão bem, né? Então, muito açúcar nessa alimentação, muito amido. As crianças, elas estão sendo bombardeadas por alimentos industrializados, cheios de conservantes e corantes. E isso é muito sério. Isso é muito sério, porque isso pode ter um impacto lá na frente que a gente nem sequer pode imaginar. E grande parte dessa estatística, né, de obesidade infantil do Brasil, ela tem a ver com o início da introdução alimentar. E é por isso que o Ministério da Saúde está se empenhando muito aí, está lançando mão de muitas orientações aí para as mães, muitas regras, desenvolver os 10 passos da alimentação saudável. Para quê? Para que essas mães comecem a se nortear por alguma coisa, porque até pouco tempo atrás a gente não tinha onde se apegar, a gente não tinha um parâmetro a seguir. Tão importante é isso, e o impacto é tão grande na saúde, e a gente vê o quanto essas crianças estão com problemas, que existe agora, nesse momento, essa necessidade de dar um caminho para essa mãe, né? A gente é bombardeada pela indústria, né, de alimentos, que sempre tentam, da mesma forma que acontece com a amamentação, através dos leites industrializados, os leites artificiais, o leite em pó, né, para criança. Também os alimentos infantis são muito atrativos e muitas vezes aquilo que está lá no rótulo, a gente não consegue interpretar muito bem aquilo, e eles fazem de tudo para tentar fazer com que a gente caia, né, nesse conto aí. E muitas mães até começam, né, nos primeiros meses, uma introdução alimentar direitinho, mas de repente quando ela se vê, ela já está abrindo um pacote de bolacha, ela já está dando refrigerante para a criança, muito cedo, né? E existe até uma estatística de que quão cedo é apresentado esse tipo de alimento para a criança, e é realmente muito cedo mesmo. Muitas vezes é com meses que essa criança entra em contato com alimentos que não são legais para a saúde dela. Esses dias mesmo eu estava num restaurante e estava do lado uma criança de mais ou menos olha, não tinha mais do que 10 meses. E ela estava tomando Coca-Cola de canudinho, e a mãe estava achando lindo ela conseguir tomar no canudinho, e ela estava comendo batatinha frita, tá? Então, será que esse tipo de alimentação é ideal a gente introduzir uma criança de 10 meses? Então, o que será dessa alimentação lá no futuro? Então, sobre a introdução alimentar, a gente vai conversar bastante nessa série de vídeos, sobre essa semana que chega por aí, tá? Então, se você quiser estar comigo, eu peço para você se cadastrar. Aqui em cima tem um link de cadastro. Por quê? Porque através desse link, você deixando o seu e-mail nesse link, você está dando para mim o seu aval, a sua autorização, para que eu possa me comunicar com você por e-mail e mandar para você todas as novidades, os vídeos que a gente postar, você vai ficar sabendo antes, para você não perder nenhum conteúdo. Você vai ser avisada das lives quando vier aqui para o Facebook, para o YouTube. Então, eu acredito... Oi, Thaís, tudo bem, querida? Então, eu acredito que esse seja o melhor caminho para você acompanhar aí essa semana de introdução alimentar, essa série de vídeos que tá rolando aqui no Sintonia de Mãe, tá bom? Então, para fazer o cadastro, clica aqui no link aqui em cima, vocês vão ser direcionadas a uma página, você vai deixar o seu e-mail e você precisa confirmar esse e-mail, tá bom?
Então, não adianta só deixar o e-mail, você precisa confirmar. E por que a gente faz esse sistema de dupla confirmação? Para que fique mais seguro para você, tá bom? Então, é você deixando o seu e-mail, você vai até a sua caixa de entrada no seu e-mail, procura um e-mail que eu te enviei, e nesse e-mail tem um link que serve para você confirmar a sua inscrição. Confirmando a sua inscrição, vai aparecer um vídeo meu dizendo que tá tudo ok, e aí sim você já está dentro dessa série de vídeos sobre introdução alimentar. Só um minutinho, meninas, deixa eu pegar uma informação aqui. Para quem já fez o cadastro, já tem o cadastro com você, já vai direto para confirmar. Então, quem já tem um cadastro, quem já costuma acompanhar aqui no Sintonia de Mãe e tem já o cadastro, já participou de alguma aula online minha sobre amamentação, não precisa fazer a dupla confirmação, tá bom? Aí é só você entrar direto e já vai dar um sinalzinho de ok, né? Ela vai ter que cadastrar o e-mail, só que já vai para a página confirmar. Tá, então aí você precisa cadastrar o seu e-mail, você que já me acompanha, mas você já vai dar, esse seu e-mail já vai dar como confirmado, tá bom? Então não precisa ir lá na caixa do seu e-mail e procurar o e-mail que eu te enviei e confirmar. Só quem é nova aqui no Sintonia de Mãe, tem alguma mamãe nova que está me vendo pela primeira vez? Que está entrando pela primeira vez aqui no Sintonia de Mãe? Coloca eu, porque daí eu sei, eu posso te auxiliar melhor aqui. Certo? Então é isso. E eu preparei, gente, para começar, um presente muito especial para vocês. Eu acho que vocês vão gostar. Uma das dúvidas que eu tinha... Oi, Daiane, então seja bem-vinda, já que você está começando aqui. Vanessa também, seja bem-vinda. Adriane, seja bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui. Simone, seja bem-vinda. Então, para vocês que... Leide, para vocês que são novas, cadastra e vai lá no e-mail e confirma esse cadastro, tá bom? Tá entendido, meninas? Nenhuma dúvida? Deixa eu falar aqui sobre o presente que eu vou dar para vocês. Ao fazer a sua inscrição, depois de alguns minutinhos, você vai receber no seu e-mail um presente meu. E esse presente é um e-book sobre como temperar a comida do bebê, que é uma dúvida que eu tive muito quando eu comecei a introdução alimentar do meu filho. E eu percebo que muitas mamães também têm essa dúvida, o que pode usar, o que não pode. E você vai ver que usando os temperos de uma forma certinha, aproveitando melhor esses temperos, a gente consegue aumentar bastante o valor nutricional da refeição. Muitos temperos, eles trabalham também ajudando na digestão. Isso é muito legal para os primeiros dias que o bebezinho ainda está acostumando, né, com aquele novo alimento ali para fazer a digestão. Então, a gente pode fazer uma conciliação bem legal. A Eloá está perguntando como que faz a inscrição. Então, é o seguinte, Eloá, aqui em cima, na descrição desse vídeo, tem um link. Você clica nesse link e você vai ser direcionada para uma página de inscrição. Aí, você vai deixar o seu e-mail nessa página de inscrição, tá bom? Gente, lá tá explicando tudo certinho. É só você seguir os passos lá e tá explicando tudo certinho, tá bom? Deixando o seu e-mail, Eloá, você vai para sua caixa de entrada lá no seu e-mail, procura um e-mail que eu te enviei e confirma a sua inscrição, tá bom? Aí você já tá dentro participando dessa série, tá? Se alguém de vocês, nesse momento, não estiver visualizando o link de inscrição, que é para estar aqui na descrição, faz o seguinte, sai dessa live e volta novamente, tá? Você voltando, você vai visualizar esse link, porque às vezes o que aconteceu é o quê? Você entrou nessa live antes do link ser formatado ali, tá? Então é isso, tá bom? Então, se você não tá encontrando, sai do vídeo, entra na página do Sintonia de Mãe e aí você vai conseguir visualizar, tá bom? Certo, meninas? Nenhuma dúvida? Então, para quem já fez a inscrição, então agora é só aguardar as novidades e os novos conteúdos aí, tá bom? Então, grande beijo para vocês. Eu tenho que fazer agora ou só depois que acabar? Você faz a hora que você quiser, esse link está aberto, vai ficar aberto aí, tá bom? Por um tempinho.
para que vocês consigam fazer a inscrição de vocês, tá bom? E durante toda essa semana a gente vai estar aqui com as inscrições abertas e eu quero que vocês compartilhem então essa live aqui para que mais e mais mamães fiquem sabendo, né, dessa série de vídeos. Convidem as suas amigas que estão passando por essa mesma fase. E assim a gente vai fazer uma aula lá ao final, né, dessa série de vídeos. A gente vai fazer uma aula online bem legal, com bastante gente, para que possa ficar bem interativo, tá bom? Então é isso, tá? Então estou muito animada para começar aqui, espero que vocês estejam também e fiquem atentas ao e-mail de vocês, porque toda novidade eu vou estar comunicando com vocês por lá, tá bom? Se você viu que não chegou o e-mail que eu te enviei, dá uma olhadinha na caixa de spam, tá? Porque às vezes pode ir para spam e aí você cadastra o meu e-mail como confiável para ter certeza que você vai receber direitinho, tá bom? Então é isso, meninas. Beijão para vocês. Até mais.